sou a Natália Moreira. Olá, eu sou a Silvana Simeão. Hoje nós estamos aqui para falar com vocês uma coisa muito importante. Nós somos amigas, eu e a Natália, nós somos amigas, nós conversamos bastante e nós percebemos que a nossa população, grande parte da nossa população, está sofrendo muito com a falta de emprego, né? Com a falta de salário, por vários motivos, principalmente pela situação delicada que nós estamos passando atualmente. Não é, Natália? E muitas pessoas estão perdendo os empregos, o salário está defasado para todos, e nós duas somos funcionárias públicas. A Silvana é professora na rede municipal e eu professora na rede estadual. E durante esse período, desde o início da pandemia até agora, mantivemos os nossos empregos e os nossos salários. Então, não tivemos, em período nenhum, corte de salário, ninguém perdeu o emprego, nossos colegas continuaram trabalhando e percebemos que a rede pública, ela conseguiu manter o emprego de todos, em contrapartida, na rede privada, muitos foram mandados embora, porque as fábricas, as empresas tiveram que diminuir sua produção e, infelizmente, muitas pessoas tiveram que deixar os seus trabalhos. Interessante, né? Nós tivemos até a grande empresa, né, de carros, né? Não vou citar o nome agora, mas ela saiu do país, deixando muitos desempregados. E muitas pessoas também, né, microempreendedores que tinham seus negócios, também perderam, né, sua renda com esse momento delicado que a gente vive. Então, nós duas decidimos fazer o quê? Disponibilizar para o maior número de pessoas que nós conseguimos dicas de como passar em um concurso público. Não é isso, Natália? Quais são os benefícios de ser um funcionário público e vamos dar algumas dicas para ajudá-los. Isso mesmo. Então, uma pergunta bem frequente, Natália, as pessoas perguntam, né? Mas ainda vale a pena fazer concurso público? O que você acha, Natália? Vale muito a pena. Como citamos agora, esse período de pandemia foi importantíssimo para separar justamente essas pessoas da rede privada e da rede pública. Como eu disse, em nenhum momento perdemos o nosso emprego, não ficamos sem receber, então tivemos o nosso salário garantido desde o ano passado, do início da pandemia até agora. Então, vale a pena sim ser um funcionário público, mesmo com toda essa dificuldade que o país está passando, pelo que nós analisamos, é o caminho melhor para se ter um emprego, para se ter uma garantia do que o setor privado. Agora, o que eu tenho visto, né, com frequência, eu vou dizer a nível mundial, mas também falando a nível do nosso país. Nós saímos de uma crise e entramos na outra, saímos de uma crise e entramos na outra. O funcionário público continua trabalhando, né? Independente de crise, continuamos trabalhando, continuamos tendo a nossa renda, porque a partir do momento que a pessoa passa num concurso público, esse cargo é dela e não tem mais como tirar, entendeu? Então, essa é só uma dos vários benefícios, né, que nós temos ao ser concursados, ao prestar concurso público. Como a Silvana falou, você tem a garantia de que esse emprego vai ser seu. Não é diferente da rede privada, que de uma hora para outra o seu patrão pode te mandar embora. Na rede pública, não. Você presta o concurso, você começa a trabalhar. Inclusive, nós duas, nesse período de pandemia, trabalhamos por vias remotas. Eles disponibilizaram isso para nós, por isso garantimos o nosso emprego, o nosso salário. E como somos concursadas, não tem como alguém chegar um dia e falar assim, você está demitida. Não. No funcionarismo público, você tem essa garantia, essa estabilidade até se aposentar. E, pode falar? Pode falar, Natália, fica à vontade. Continuando nesse tema, você sendo um funcionário público, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Parece que não, mas dentro das redes públicas, a gente tem uma qualidade de vida diferenciada da rede privada. Temos o nosso salário garantido, temos alguns benefícios. Por exemplo, a rede privada, dependendo da sua função, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Perfeito.
Tem cargos que às vezes a pessoa ela é obrigada a fazer horas extras todos os dias. Então, você sabe que você vai chegar na empresa, mas não sabe o horário que você vai sair. E na rede pública, não. Você tem o horário certinho de entrada e saída, os dias certos para trabalhar, e você vai conseguir passar mais tempo com a sua família, aproveitar mais a sua família. Falando nisso, Natália, eu vou contar uma pequena história, né? Como foi que eu ingressei, né, no serviço público, né? Durante muitos anos, eu trabalhei em empresas privadas, ou a maior parte da minha vida eu trabalhei em empresa privada. Então, a gente tem você tem que chegar na hora, né? E às vezes não tem horário para sair. E então eu trabalhava em São Paulo, né? Eu moro numa cidade vizinha, São Paulo. Pegar ônibus lotado, tinha que acordar muito cedo. Às vezes ia para o trabalho em pé no ônibus, voltava em pé. Às vezes, a maioria das vezes tinha que trabalhar no sábado. Tudo bem, nós ganhávamos hora extra, mas era o tempo que eu tinha para estar com a minha família, cuidar da minha casa, né? Dar um tempo para mim respirar e eu tinha que trabalhar. Então, eu saí desse trabalho, conversei com meu esposo, né? Estava cansativo para mim sair desse trabalho e fiquei um tempo empreendendo. Comecei a fabricar e vender roupas, mas aí não deu certo também, né? Basicamente falei. E fiquei sem trabalho. E aqui perto de onde eu moro, tem uma empresa de telemarketing. Olha só eu, fui entrar na empresa de telemarketing. Qual era o salário? Um salário mínimo. Para trabalhar 6 por 1. Então, eu folgava apenas um domingo por mês, trabalhava direto, direto. Era difícil, né? Muitas vezes não podia almoçar o domingo com a minha família, não tinha o domingo para passar com a minha família. A maioria das folgas era durante a semana. Então, um amigo meu, nessa época eu já fazia faculdade, eu estava fazendo faculdade de pedagogia, e um amigo meu, ele falou que ia abrir um concurso público para agente comunitário de saúde. E eu falei, tem que ser muito inteligente para passar nesse concurso, não é para mim, né? Mas aí no último dia de inscrição, acendeu uma luzinha, deu um insight, e eu falei, eu vou me inscrever. Fui lá e me inscrevi, né? A partir do momento que eu me inscrevi, eu tinha que fazer a diferença, eu tinha que estudar, tinha que ver como que eu ia fazer para passar. E aí eu me empenhei, corri atrás. E o que aconteceu? Passei no concurso público, foi meu primeiro concurso público. Aí fui chamada, entrei, o trabalho também não era muito fácil, mas porém eu tinha o quê? Sábados, domingos e feriados livres. E muitas vezes, né, Natália, você também é professora concursada, você sabe, às vezes a gente emenda, né? Se tem um feriado prolongado, a gente emenda. Então, a gente tem alguns benefícios que ajudam a nossa qualidade de vida. Depois que eu entrei nesse primeiro serviço concursado, eu era agente comunitário de saúde, foi quando eu consegui comprar meu primeiro carro. Era velhinho, né? Mas era meu primeiro carro. Tenho ele até hoje, sou muito grata por isso. Então, esse meu primeiro trabalho como servidora pública foi que abriu a minha mente que eu era capaz de muito além do que eu imaginava. E nós duas que somos mães, ter esse tempo de lazer, esse tempo a mais é muito importante. Igual você comentou, nós temos as folgas nos finais de semana, emenda de feriado, temos a garantia das férias. E eu estava lembrando de uma coisa. Nós temos, né, um mês de férias por ano. No nosso caso, que somos professoras, temos um pouquinho a mais junto com os alunos. Mas os outros cargos que têm essa garantia de um mês, eles também têm aquelas emendas de Natal, Ano Novo. E as empresas privadas, elas fazem aquele revezamento. Se você folgar no Natal, você tem que trabalhar no Ano Novo ou vice-versa. No nosso caso, não. Todo Ou para funcionário você folgar, você tem que trabalhar um sábado antes, né? e funcionário público não tem isso. Você trabalha de segunda a sexta, tem direito a essas emendas de feriado, quando tem essas emendas coletivas, todo mundo vai, diferente de empresa que você tem que repor, e nós não precisamos repor esse momento que ficamos em casa. Então, conseguimos aproveitar muito mais a nossa família. Verdade, muito, muito, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o salário do funcionalismo público? Mas assim, pessoal, não vá pensando que funcionário público não faz nada. Nós trabalhamos e trabalhamos muito. Só que nós temos os nossos horários, são respeitados,
as nossas folgas são respeitadas, as nossas férias são respeitadas. Isso que é o diferencial, né, Natália? E o salário, ele tá lá, é fixo, é garantido para você todo mês. Não tem aquela coisa de que, a empresa não teve lucro o suficiente esse mês, então não vou conseguir pagar todos os funcionários. Não, funcionário público recebe. E nós temos algumas gratificações. Dependendo do tempo de casa, você vai conseguindo mais pontos e vai tendo um aumento de salário. Então, tem pessoas que pensam assim: ah, mas funcionário público não tem aumento. Na rede privada eu tenho, mas a gente também tem. Eu sou funcionária pública há uns 13 anos, mais ou menos, 13 anos e meio. Nessa minha jornada, eu já tive aumento de salário. E não é um aumento assim, aconteceu esse ano, só daqui 10 anos. Não, nós temos benefícios sim. É que muitas pessoas que não conhecem o meio acham que a gente não vai ter, né, esses benefícios, mas temos. Você estava falando aí, Natália, eu me lembrei eu tinha uma amiga, professora também, né, colega de profissão, então ela dava aula em escola particular. E conversando com ela uma vez, né, eu vi da diferença, né, de ser uma funcionária pública, uma professora de escola pública, né, municipal, e ela que estudava numa escola, dava aula numa escola particular. Ela trabalhava 9 horas por dia. Então, ela tinha uma turma das 7 às 11, eu acho, ao meio-dia, parava para almoçar e depois pegava outra turma que ela levava até às 5 da tarde. E por esses 2 períodos de aula, ela ganhava a metade do que eu ganhava com apenas, do que eu ganho, né? Com apenas um período na rede municipal. Então, eu trabalho, né? Hoje em dia, eu trabalho das 11 às 3 da tarde, e pronto, eu tenho minha manhã livre e tenho a parte da minha tarde e noite livre. E ganhava o dobro do que ela ganhava. E ela ainda não tinha nenhuma estabilidade, né? Qualquer momento ela poderia ser trocada por um outro professor. Falando, eu lembrei de uma experiência minha. Eu sou professora há quase 20 anos, porque eu sou professora de idiomas, então eu comecei a lecionar bem cedo. E na escola de idiomas que eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite. Era o dia inteiro. Eu não tinha aulas seguidas, porque cursinho, nem sempre a gente consegue, né, formar tantas turmas assim, mas eu entrava 8 horas da manhã e saía às 10 da noite. Quando eu me efetivei na escola pública, era para trabalhar das 7 da manhã ao meio-dia e meia. E eu ganhava o dobro do que eu ganhava trabalhando o dia inteiro. Eu Que chegava maravilha. de manhã e saía só de noite com a escola fechando. E trabalhando meio período consegui ganhar o dobro. Então, não pensei duas vezes, saí da escola de idiomas e fiquei só na rede pública. E não me arrependo. Estou até hoje. Eu consegui comprar um apartamento, porque quando você é funcionário público, como nós temos essa estabilidade, então fica até mais fácil para você financiar, igual você falou que conseguiu comprar um carro. Então, na hora que você vai fazer qualquer financiamento, já está praticamente pré-aprovado, porque quando eles olham, você é funcionário público? Ah, então é certeza que vai passar. Você Ele consegue tem comprar fácil, né? Aprovado com mais isso, facilidade, né? Isso você é muito consegue bom. comprar seu carro, sua casa, fica muito mais fácil. Exatamente. É uma coisa que as pessoas perguntam, né? Mas funcionário público, você não vai ficar rica? Não, eu não vou ficar rica. Mas eu vou ter uma estabilidade, eu vou ter uma segurança para mim e para minha família, eu vou ter tempo Conforto. para ver os filhos crescendo, né? Quando dá tempo ainda, calha, tirar as férias com meu marido, a gente consegue viajar, fazer uma viagem, passear um pouquinho, né? Então, tem toda essa diferença. E hoje a gente vê as pessoas aí desempregadas, passando necessidade. Eu não quero falar muito, né, assim, a esse respeito, mas eu e outras professoras da escola onde eu estudo, nós fizemos vaquinha, juntamos para fazer cesta básica, para ajudar outras pessoas, outras famílias que estavam realmente numa situação muito difícil. E nós vendo aquilo, não conseguimos ficar sem agir. Por isso que nós estamos hoje falando, conversando e alertando, né? Todas as pessoas são livres para escolher. Hoje no Brasil, nós temos, assim, 3 frentes de trabalho, né? Ou você é funcionário de empresa privada, ou você é microempreendedor, ou você é funcionário público.
Então, a gente tem que ver o que se encaixa melhor para a gente. Então, depois de toda essa pandemia, de tudo isso que nós vemos passando, toda essa dificuldade que o país passou, né? É, dificuldade na área da saúde, na economia, muitas pessoas desempregadas. A última notícia que eu vi é que a gente estava beirando a 15 milhões de desempregados no Brasil. É um número muito grande, muito grande. Então, nós decidimos nos unir nossas experiências, nossa força, e começar a contar para vocês como vocês vão fazer para passar em concurso público. E é muito triste saber que tem tantas pessoas assim desempregadas. Você, igual nós que trabalhamos na escola, temos muitos alunos, muitos pais perderam emprego, a escola ajudou bastante, mas não é o suficiente. A escola consegue ajudar durante um tempo, mas esses pais, eles precisam conseguir um emprego, eles precisam sustentar seus filhos. E a gente viu que o funcionarismo público, nesse momento, é a chave para Foi o que vocês você falou, conseguirem. né? Quem está empregado como funcionário público se segurou, se manteve, se equilibrou, pagou suas contas, comprou sua comidinha, abasteceu sua família. Interessante, Natália, que uma amiga certa vez me perguntou, né? Passar em concurso público é uma coisa muito difícil, foi o que ela me falou. Eu falei assim, eu falo para você, é difícil, mas não é tão difícil assim. Agora, difícil mesmo é a gente passar por necessidade. Difícil mesmo é você não conseguir pagar suas contas. É você ir com o seu dinheirinho, quando tem o dinheirinho no supermercado, e não conseguir trazer o básico para sua família. Isso é difícil. Agora, se a gente se esforçar um pouquinho, estudar um pouco, começar a acreditar que a gente pode, a gente consegue. Né? Eu consegui. Somos capazes, somos inteligentes. Então, o ser humano, ele consegue se adaptar a tanta coisa. Então, todo mundo é capaz, sim, de passar no concurso público. Algumas pessoas, eu também já ouvi muita gente falando que é difícil. Mas, igual você falou, se vocês se dedicarem e seguirem nossas dicas, vão conseguir com certeza. Com certeza, porque não é um bicho de sete cabeças, não, né? E todo ser humano consegue, ó, diferente da Natália, a Natália ela já era professora de línguas, tal. Eu vim de uma família muito simples e muito pobre. Eu vim fazer faculdade depois dos 40 anos, né? Eu vim fazer pedagogia, fui aprender um pouco mais. E depois que eu passei no primeiro concurso público, eu vi que eu poderia passar para professora também. E aí eu me dediquei e consegui. O interessante, Natália, é falar aqui para vocês também que estão ouvindo a gente, num período de 4 anos, 1, 2, 3, 4, eu passei em 6 concursos públicos, né? Então, aí me falaram assim, foi sorte. Tudo bem, a primeira vez foi sorte. Aí falaram, passei a segunda vez. Foi coincidência. Tudo bem, foi coincidência. Passei a terceira vez. Opa, já tem um método. E tem um método para passar em concurso público, né? Aí eu passei a quarta vez. Pô, o que você está fazendo, Silvana? Aí passei a quinta vez. Aí me explica qual é a mágica, o que você fez? Passei a sexta vez. Aí eu parei, falei, não, chega, já estou bacana, né? Desses 6, eu assumi 2, né? E estou tranquila. Então, passar em concurso público 6 vezes significa que não é só sorte ou coincidência, tem um método, e é esse método que a gente quer ensinar para vocês. Conta aí um A, pouco, Natália. a Silvana passou em 6 concursos, eu passei em 4. Eu não prestei tantos assim, mas nos 4 que eu passei, que eu prestei, eu passei. Então, esse que eu assumi o cargo como professora de idiomas, prestei para professora de língua portuguesa também, depois para outros todos na mesma área, mas eu passei em todos. E é igual você falou, a gente passa a primeira vez, eu tive sorte, na hora minha cabeça estava tranquila, então eu acho que foi sorte. Aí você passa pela segunda, falei, nossa, eu acho que eu sou inteligente. Aí presta de novo, passa. Tanto que eu lembro até hoje o terceiro concurso que eu prestei, que eu passei, eu olhava para a prova, eu falava assim, eu consigo responder isso daqui. Parece que tem um esquema para a gente conseguir responder.
Então, quando eu entendi isso, eu prestei a terceira vez, a quarta vez e passei. E É passei só bem ter um colocada. esquema. Você entender uma vez, é como, assim, é, quando você vai num lugar que você não conhece, você usa o Waze, o GPS, né? Google Maps. Aí o aplicativo te leva, você não conhece. A segunda vez, você liga o aplicativo, mas você já vai reconhecendo o caminho. A terceira vez, você não precisa mais de aplicativo, você já sabe. Alguns Então, atalhos. E agora o interessante, nós desenvolvemos um método, né, Natália, e desenvolvemos também dicas, né, para falar para vocês, para ajudarem vocês a terem coragem e a prestar concurso público, né? E vocês podem passar em qualquer área, aí fica a critério de vocês, né? Eu sou professora, a Natália é professora, eu tenho uma amiga que é auxiliar de enfermagem, também concursada, né, servidora pública, e aí, né? Tenho amigas enfermeiras, tenho amigos médicos que são concursados, e eles falam a mesma coisa. Você entendeu como é que funciona? Você vai. Você entendeu o que que você tem que fazer, como sua mente trabalha para você conseguir passar no concurso, o negócio acontece, Nós né? iremos dar essas dicas para vocês. Então, não, nos acompanhem. Vocês vão receber várias dicas. Vamos falar também nos próximos vídeos um pouquinho mais sobre os benefícios dessa área, porque hoje falamos algumas coisinhas, mas uma pergunta que eu quero que vocês pensem: será que realmente vale a pena prestar concurso público depois de tudo isso que nós falamos? O que vocês acham? Vale a pena ou não vale? E se fez sentido para vocês, curtam, compartilhem com seus amigos, com familiares, deixe o seu joinha para nós, tá bom? E até o próximo vídeo.